Estamos começando mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim e também na região. Do meu lado, Natan Bretenbach e também Daniele Marek. Um bom dia, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal de casa. Eu lembro que vocês podem participar aqui do nosso programa, deixando seus recados, dizendo aí da cidade de onde vocês estão nos assistindo nesta quarta-feira, também comentando a respeito das notícias. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Para vocês que também estão nos assistindo, iniciamos a quarta-feira trazendo para vocês as primeiras informações para o seu dia. Agora nós iniciamos falando de segurança, uma notícia aqui da região, porque aconteceu um incêndio lá no município de Barão de Cotegipe. A gente também tem até uma foto para mostrar para vocês como é que foi a gravidade dessa situação. E essa informação que nós temos, ela já está aqui no nosso site, né? E ela diz o seguinte, né? O incêndio destrói, então, infelizmente, uma casa lá em Barão de Cotegipe. Esse incêndio, ele aconteceu na tarde desta terça-feira, ontem, né? E destruiu uma residência, né? Em linha Tapir, lá no interior do município de Barão de Cotegipe. Os bombeiros voluntários de São Valentim, eles foram acionados e deslocaram uma equipe para atendimento da ocorrência, né? Mas devido à distância e também o difícil acesso, não foi possível salvar a casa, né? Ainda bem que ninguém ficou ferido. A gente tem até uma foto, né? A gente já está organizando para mostrar como que foi essa situação, né? Ainda bem que a gente tem bombeiros voluntários, né, para atender esse tipo de ocorrência, né? Seguidamente agora, né, às vezes algum descuido, assim, né? A gente aqui não diz assim bem ainda a causa, né, que aconteceu esse incêndio, mas infelizmente aí então uma casa acabou sendo totalmente destruída, né? Não sei se a gente já tem imagens para conseguir mostrar. A gente tem uma foto, ao longo do programa a gente mostra para você como que aconteceu, mas assim, graças a Deus, assim, digamos que, né, ninguém ficou ferido, né, ainda bem, né? Muito bem. E a gente lembra, né, que toda ajuda necessária, essa família, quem conhecê-la, enfim, né, os familiares que precisam muitas vezes dessa ajuda, quem puder ajudar, já estão as informações então lá no site do Bom Dia. Eu vou falar de uma notícia agora também que ela é tanto quanto polêmica. Eu acredito ainda que é um aumento nessa pena que não é o suficiente para o nosso Brasil. Eu acho que quem mata a mulher tem que ser punido da mesma forma como o cometimento desse ato, né, que chega a ser um fato consumado, que é a pior das hipóteses de agressão à mulher, que é o extremo, assim, uma barbaridade tamanha, né, que a gente vê, independente se a mulher foi agredida antes da morte ou não. O feminicídio é uma coisa, assim, a ser pensada. E que bom que ontem a Câmara do Estado do Rio Grande do Sul aprovou esse aumento de pena mínima para o feminicídio. Então, de 12 anos vai passar para 15. A gente espera que o Senado também aprove isso, né? Então, a Câmara aprovou esse aumento da pena mínima para o feminicídio. Essa informação que está no site do Correio do Povo diz o seguinte, que condenados vão ter que cumprir de 15 a 30 anos caso o Senado mantenha o texto. Então, essa aprovação foi feita ontem, portanto, como eu já havia mencionado, e de acordo com o projeto de lei, a pena passaria de reclusão, então, de 15 a 30 anos. Atualmente, a pena mínima é de 12 anos e o projeto agora vai para o Senado. De acordo com a autora do projeto, a Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, ela diz que a mudança na pena é necessária até para levar à reflexão aqueles que julgam que podem tirar da mulher sua autonomia e sua vida. Sem dúvida é um importante projeto de lei. A gente realmente espera que o Senado aprove isso, eu creio que sim. Mas eu acredito que quem mata a mulher tem que ser morto também pela mesma consequência. A gente sabe que a pena no Brasil, muitas vezes, e a pessoa vai no presídio, enfim, acaba sendo uma escola, infelizmente, lá, né? Então, com certeza, ainda não é o que talvez seria o mais adequado, né? O ideal, mas que bom que a gente tem um aumento nessa pena, que essas pessoas, esses indivíduos que matam mulheres, né,
relacionado aí ao feminicídio, que eles em vida ainda possam cumprir, né, e ter aí essa pena dos atos cometidos. Exatamente, falando ainda sobre essa questão do feminicídio, a gente vê que a gente tem a Lei Maria da Penha, 360 de 2006, né, que desde lá ela já vem, então, fazendo políticas públicas e ações voltadas à erradicação da violência contra a mulher e, consecutivamente, do feminicídio, que foi uma lei criada em 2011, né, como uma das normativas vindas da Lei Maria da Penha. E a gente vê que o feminicídio ele tem uma grande taxa aqui no Brasil nesses últimos anos. Ano passado, em relação à pandemia, teve um aumento de 37% dos casos. No Rio Grande do Sul também a gente teve um aumento significativo de 46 casos de feminicídio, né? E o feminicídio é a última etapa da questão da violência contra a mulher, que inicia então a partir de uma violência que ela é perpetuada dentro do ambiente privado, muitas vezes, né? Também existe muito na questão pública, mas as violências iniciam a partir do ambiente privado, que são considerados como casa, né? Casa onde a pessoa vive, ou também casa de pais, de conhecidos, de familiares, e que depois se estende até a última instância, que é o tirar a vida da mulher, o tirar a liberdade dessa mulher. Então, o feminicídio é a última instância de uma violência que se propaga e que ela não chega a ser uma violência que é rápida, mas que ela vem com caminhos bem significativos, começa numa instância e termina na erradicação, então, da vida da própria pessoa. Então, a gente vê que esse aumento dessas penas são significativas e extremamente importantes para que a gente também, como mulher, tenha uma segurança em relação a isso, a partir também dos próprios direitos humanos, do qual a gente tem que ser assegurada perante ao Estado, perante a sociedade. Infelizmente, desculpa te interromper, Dani, mas infelizmente a gente tem ainda mulheres que acabam, eu não digo passando a mão, mas talvez essa seja a expressão que a gente possa utilizá-la aqui, em criminosos que estão dentro da sua casa, muitas vezes por razão dos filhos, enfim, do medo, da incerteza, acabam não indo à delegacia denunciar esse agressor, né? E isso acaba piorando muitas vezes essa situação, isso acaba gerando, como a Dani mencionaste antes, a questão do feminicídio. Então, que as mulheres saibam que o espaço delas, inclusive, é na delegacia para elas fazerem esse registro de ocorrência e para ter alguém de confiança, que confie na polícia, entendeu? Porque muitas vezes, daí a pessoa vai falar para vizinhos, vieram todo aquele tumulto, você não precisa mulher, você precisa ir, claro, né, talvez assim, comentar para familiares, pessoas próximas, mas não silenciar isso. E eu acho que a forma de explanar isso melhor e mais coerente é indo à delegacia de polícia, inclusive agora a gente tem a delegacia online já há um tempo aqui no estado, que com certeza é um espaço para essas mulheres reivindicar pelos seus direitos e cuidar da própria vida, né? Impedindo que aconteça um feminicídio na pior das hipóteses. O bom é que a gente também tem que ressaltar em relação a isso, que às vezes as pessoas acabam não buscando ajuda, até porque existe um estigma em relação à violência contra a mulher, que é aquela frase que a gente ouve há muito tempo, em briga de marido e mulher não se mete colher. Exato. Esse estigma foi construído a partir dessas interações sociais dentro da sociedade e que fazem com que muitas vezes as mulheres acabem por não denunciar os seus agressores por vários motivos, seja motivos financeiros, seja motivos por medo, seja motivos relacionados à questão ao medo pelos seus filhos. Então, muitas vezes acabam não tendo esse acesso e, às vezes, também os acessos que se disponibilizam nas cidades. Aqui em Erechim não é esse caso, mas em alguns municípios existe isso, que é a questão da própria não atendimento de forma adequada dessas vítimas de violência contra a mulher. Aqui em Erechim a gente tem a delegacia, né, especializada para crimes voltados a mulheres. A gente tem a Coordenadoria da Mulher, que foi agora instaurada nesse ano de 2021. Temos também o Legislativo e outros aportes relacionados à justiça, onde as mulheres podem, então, ir atrás dos seus direitos. Mas, ainda assim, existe muito esse estigma aí que a gente tem que barrar e tem que erradicar da sociedade em relação a isso. Então, a gente sempre traz essas informações em relação a isso, para que vocês também que estão sofrendo algum tipo de violência possam denunciar e que se não se sintam acanhadas em falar sobre isso, porque existem aportes legais para que seja, então, assegurada a vida dessa pessoa, dessa mulher. Então, para você que
por algum ventura sofre algum tipo de violência psicológica, física, matrimonial, questão também sexual, aqui no município a gente encontra aportes legais para conseguir, então, fazer com que essa mulher se sinta segura no seu meio social. Falando, né, desse projeto de lei que a Câmara aprovou ontem, que prevê a pena um aumento de 3 anos para casos de feminicídio, a relatora ainda inclui em seu parecer a proibição da concessão de saída temporária para condenadas por feminicídio e para condenados, melhor dizendo, por crime hediondo com resultado de morte. Eu acredito que o Senado vai aprovar isso e a gente espera que realmente, né, essas pessoas sejam punidas em vida, né? A gente tem bastante comentário aí, Tayane. Sim, já temos participações aqui no nosso café. Temos a participação da Roselei e Darcy Oliveira, né, que comenta assim: bom dia, Tayane e colegas. Que bom que aumentou a pena contra, né, a violência contra a mulher. Só que no presídio eles acabam aprendendo a fazer mais violências e quando saem ficamos tristes porque mulheres, né, infelizmente falecem, né, e os agressores saem da cadeia e ficam mais violentos. Né, é o que diz ali a Rosilei, né? Temos também a participação do Vande Pereira, né, que diz bom dia, Vande. Jacir Martarello também sempre participando conosco. Bom dia para vocês da TV Bom Dia, feliz quarta-feira, abençoada por Deus. Temos também a Fátima Dal Bosco, né? Bom dia para todos. Temos também mais pessoas aqui que estão curtindo também aqui a nossa programação. Temos a Michele, o Paulo, a Lilza, a Natália, Vande, Maria, a Jacir também. Temos mais pessoas aqui, a Marlides, a Claudete, Ludes, a Rosilei, Roger Gritti e a Fátima também. A gente agradece muito a sua participação. Nós lembramos que você sempre pode participar conosco aqui, comentar o que você está achando das notícias. Gente, agora nós vamos falar sobre a vacinação, né? Você que está pensando, né, em qual faixa que está agora, a Prefeitura ainda continua vacinando pessoas, então, com comorbidades, né? A partir desta quarta-feira, quem pode se vacinar são aquelas pessoas a partir de 18 anos ou mais, já podem se vacinar a partir desta quarta-feira. Vai ser aplicado o imunizante AstraZeneca, né, a primeira dose, e essa vacinação acontece lá na central de vacinação do município, que fica no bairro Três Vendas, né, na antiga Fundação Cotrel. O horário de funcionamento para quem já pretende ir a partir de hoje é de segunda a sábado, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, né, de forma permanente, não precisa agendar, né, a pessoa pode ir nesse horário. E para fazer essa imunização, é necessário que a pessoa leve, então, o comprovante, o atestado, que comprove que ela tem alguma comorbidade, alguma doença, assim, que torna ela mais vulnerável à Covid-19, né? Bem mais que as outras pessoas. Então, diabetes, pessoas hipertensas, né? Pessoas com problemas têm que levar o atestado. Quem não tem um atestado, a orientação é que a pessoa vá até a UBS para consultar e para conseguir, então, né, comprovar essa comorbidade. E, além disso, a documentação, que sempre é pedida, né, como comprovante de residência, o CPF, identidade, cartão do SUS, carteira de vacinação e além desse atestado. É importante que as pessoas levem a documentação até para evitar ali alguma aglomeração na fila, né? Para ser mais rápido também o atendimento na hora de fazer o cadastro lá, para que ocorra tudo certo, né? E assim a gente vai acompanhando, né, Dani, a vacina acontecendo e aos poucos, né? Porque às vezes acontece esse atraso com alguma vacina ou que outra, mas tá andando, né? Estamos a passos lentos, mas está andando. Tá andando. Isso, a gente continua falando a respeito da vacinação, porque começa hoje a distribuição de 251,2 mil doses da Coronavac aos municípios gaúchos, quantidade suficiente para zerar o déficit de segundas doses que estão em atraso aqui no estado, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. A gente tem informação que Erechim vai receber um total aí, se não me falha a memória, de mais de 2 mil doses, 2.260. Vamos procurar aqui essa informação que já está no site da Gaúcha ZH, aqui no estado. E a gente tem, inclusive, depois algumas fotos, alguns registros feitos hoje dessa entrega. 2.260 doses vão ser distribuídas aqui na cidade de Erechim
Lembrando que são doses da Coronavac que começam a ser distribuídas aos municípios aqui no estado hoje, quarta-feira. Informações ainda em relação à vacinação, aqui a vacina que chega ao Brasil, o insumo para 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca chega a partir do sábado aqui no Brasil. A Fiocruz anunciou que essa remessa tinha sido feita mais cedo ainda, essa notícia tinha sido mais cedo promulgada pelo secretário da Saúde, né, do Executivo, Rodrigo Cruz, e que ela então vai vir para trazer esse déficit maior, que era uma das pautas que a gente vinha falando em relação aos insumos que estavam para vir da China ou não vinham, mas dessa vez a gente teve então um resultado positivo em relação a isso, entre a negociação do Brasil com a China, e esses insumos chegam para trazer, então, para realizar mais de 12 milhões de doses de vacinas para serem distribuídas aqui entre os estados da federação. Era uma notícia que a gente esperava já há alguns dias para que tenha sido promulgada, e dessa vez a gente conseguiu que esses insumos viessem para o Brasil. A TAI também tem uma informação em relação à questão da vacinação e como a gente espera que sejam os próximos quadros, né? Ou que o Brasil acabe sendo imunizado como um total, né, TAI? Exatamente, como tu comentaste, né, tem uma informação aqui do G1 que é em relação a uma pesquisa, né, que eles avaliam que as vacinas contra a Covid-19, elas só chegarão para o mundo todo no final de 2023, no ritmo atual, né? É o que calcula o editor-chefe da Lancet, né, que é uma revista científica assim, muito importante e foi uma das primeiras a fazer as pesquisas até contra a Covid-19. Ele acredita que luz no fim do túnel não deve ficar restritas aos mais ricos e entende que a solução para a pandemia depende de ações globais, né? Ele foi divulgado isso, né? E ele publicou assim, o cientista é editor-chefe dessa revista, né, da The Lancet, e que publicou assim as mais importantes pesquisas sobre a pandemia e os imunizantes, né, nos últimos meses. Ele que é responsável por receber os manuscritos originais enviados por laboratórios e especialistas de várias partes do mundo e encaminhá-los para o time de editores independentes que faz a revisão e a análise do conteúdo antes da divulgação. De acordo com ele, então, acompanhando, né, eles fizeram uma pesquisa acompanhando o ritmo da distribuição das vacinas no mundo todo. E de acordo com eles, só em 2023, então, que assim, a maioria dos países então teria assim essa vacinação. É uma notícia triste, né, porque a gente espera que tenha realmente assim vacina para todos, mas como existe aí essa questão, várias questões associadas, questões políticas, socioeconômicas, né, a gente infelizmente tem que noticiar isso, né? Nos Estados Unidos, essa semana saiu, a gente viu bastante notícias relacionadas a isso. O pessoal que já tem as 2 vacinas, né, que foram imunizados, eles já podem, então, conviver livremente sem a máscara, né, nos Estados Unidos. Alguns eventos já estão começando a acontecer em relação à aglomeração, como festas e também shows. Então, os Estados Unidos já está bem avançado em relação à vacinação, né? Então, a gente espera também que até 2023, a gente espera que esse quadro não se concretize, que a gente consiga, então, ser imunizado antes, né? Mas a gente aguarda as novas pesquisas em relação à Covid-19 e à vacinação no mundo todo. Bom, temos imagens aí que foram disponibilizadas pela Polícia Federal aqui do Estado Gaúcho, do recebimento dessas vacinas na tarde de ontem, que estavam chegando aí no Aeroporto Internacional lá de Porto Alegre, né? E a gente lembra que o Estado do Rio Grande do Sul são doses da Coronavac e Erechim vai receber 2.260 doses, justamente para completar aí esse déficit, né, dessas pessoas que precisavam realizar a segunda dose da vacinação e fechar o ciclo para que a gente garanta aí essa imunização completa. Exatamente, gente comentando, antes nós falávamos do pesquisador, ele avaliou, assim, resumidamente, a situação aqui no Brasil. Ele disse o seguinte, sobre a situação particular do Brasil, o microbiologista entende que o nosso país precisa aliar 2 estratégias. A primeira é acelerar a imunização. E a segunda é promover as medidas preventivas, que é, na verdade, o que os outros países já fizeram há muito tempo e tem países que já estão conseguindo sair, né, dessas ondas e a gente talvez viva aqui uma terceira onda. A gente não sabe ainda, né? Mas pelo ritmo que as coisas vão,
pode ser que isso aconteça, mas vamos aguardar, né? Ainda não é hora de se precipitar. E é o que está acontecendo na China agora, né? A China, mais uma vez, a gente tem os casos aumentando cada vez mais em relação a isso. Especialistas dizem que a China está passando por uma terceira onda, né? Tanto a China também ali, como a questão da Índia. Então, a gente fica preocupados também em relação a isso, porque o vírus também está sofrendo algumas mutações que acabam chegando de uma forma mais rápida e mais letal, né? Então, a gente fica no aguardo para que as vacinas elas consigam comportar, então, essa imunização, né, desse vírus e que daqui a algum tempo a gente possa trazer informações felizes em relação à vacinação aqui no Brasil, em vacinação aqui em Erechim, né? A gente fala muito sobre Covid aqui no Café, tanto no Café quanto também no Jornal Impresso, na TV do Bom Dia, mas é uma pauta que a gente precisa trazer para a sociedade, para que todo mundo, então, saiba a quantos anda a vacinação e também a quanto anda a nossa questão de saúde pública. Perfeito. Eu trago a notícia agora do Ministério Público do Trabalho, que ingressou com uma ação contra o Hospital São Vicente de Paulo, lá de Passo Fundo. A ação se deve ao não cumprimento dessas medidas de prevenção à Covid-19, de acordo com essa denúncia. Essa informação que está no site do Correio do Povo. E diz o seguinte: o Ministério Público do Trabalho aqui do Estado Gaúcho ingressou com essa ação civil pública contra o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, no norte do estado, após receber denúncias e constatar o descumprimento de modo sistêmico de protocolos de segurança para a prevenção da Covid-19. A reportagem ainda diz o seguinte, que a ação aponta que não foi registrado o afastamento de 24 trabalhadores confirmados com coronavírus e em 769 casos em que a contaminação havia sido confirmada, os funcionários foram afastados por menos de 14 dias, sendo que 503 ficaram menos de 10 dias afastados do local de trabalho. A assessoria de imprensa lá do Hospital São Vicente de Paulo disse que não recebeu essa notificação sobre a ação civil pública e que, diante disso, não poderia se posicionar a respeito. Está aí a informação, então, no site Correio do Povo, divulgada ontem à tarde. Gente, uma informação aqui agora a nível local, né? Informação da Secretaria de Educação é que encerra amanhã, na quinta-feira, então, o prazo para fazer a inscrição para as vagas na educação infantil. Essa informação já está no nosso site, então até amanhã, dia 20, a Central de Vagas estará atendendo para recebimento de inscrições e vagas para o ano de 2021. Passada essa data, a Central de Vagas atenderá apenas para fazer ajustes de matrículas e transferências, né? De acordo com a coordenadora, não a secretária, ela diz o seguinte: precisamos organizar o setor e as demandas de vagas. Já atendemos todos os inscritos do ano de 2020 e alguns de 2021. A maior demanda é o berçário 1. Para isso, precisamos encerrar as inscrições para tentar viabilizar esse atendimento, se possível, ainda esse ano, né, diz a secretária. No segundo semestre deste ano, serão abertas novas datas para inscrições e vagas para o ano letivo de 2022. A Secretaria de Educação reitera o pedido de compreensão das famílias, pois eles afirmam, né, que todos os esforços de atendimento estarão sendo feitos, incluindo da significativa demanda reprimida. Aí tem a informação aqui: a Central de Vagas fica na Secretaria de Educação, que fica na Avenida Farrapos, 603, com atendimento das 7h30 da manhã às 11h30 e da 1 às 5 da tarde. Então, para quem ainda não fez a inscrição, né, de educação infantil, tem até amanhã, fica aí o aviso para você. E mais detalhes também você pode ver aqui no nosso site, tem todas as informações bem completas. Isso, tá. E antes a gente comentava a respeito de um fato que aconteceu, se não me falha a memória, em Barão de Cotegipe, de um incêndio de uma residência. A gente tem agora essa foto para mostrar, inclusive que está no site do Jornal Bom Dia. Se você puder aí destacar um pouquinho mais dessa informação, é essa foto que vocês estão vendo neste momento aí do incêndio, né, no município aqui do Alto Uruguai Gaúcho. A Taiane já vai trazer mais informações. Esse incêndio que destruiu uma casa lá em Barão de Cotegipe, né, Taiane? Isso, exatamente. Como nós comentávamos no início do programa, né, um incêndio na tarde desta terça-feira destruiu essa residência em linha Tapir, no interior de Barão de Cotegipe. Os bombeiros voluntários de São Valentim foram acionados e deslocaram uma equipe para atendimento dessa ocorrência, né?
mas devido à distância e o difícil acesso, não foi possível salvar a casa. De acordo com informações, ainda bem, né, ninguém ficou ferido. Então a gente tem aí essa imagem que mostra, né, infelizmente, o que aconteceu ontem. Infelizmente. O Alisson Alves também está nos acompanhando. Bom dia, ele diz: ótima equipe de jornalismo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, a todos vocês que estiveram comentando, curtindo, compartilhando o Café Bom Dia. Também quem nos acompanha é a Miriam, também a Michele Volmir, o Paulo Rácia, também Rogério Radai, a Kelly Centenaro, Eloane, também a Jussi Borges, o Alisson Alves, a Ivanilde, também a Silvana, a Zeni Terezinha, nossa colega aqui do Jornal Bom Dia, também Itamar Dias. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Me despeço por aqui, mas antes, a gente pode trazer para o pessoal de casa informação a respeito do tempo, se tem previsão de chuva ou não? Isso, temos sim. Então, temos a previsão do tempo, né? De chuva ainda não. Temos aqui, então, informação da Somar Meteorologia, que nesta quarta-feira nós teremos o predomínio do sol apenas, com pouca variação de nuvens. Mínima de 6 graus, a máxima de 24. Não há previsão de chuva por enquanto. O destaque realmente é um pouco o frio, né, pela manhã, mas agora a gente já está tendo uma sensação mais agradável, né? A temperatura sobe ali no período da tarde e à noite vai cair bastante. Então, se você vai trabalhar de tarde, leva o casaco, porque de noite vai fazer 7 graus. Então, já bem friozinho, fica aí a informação do tempo para você. Perfeito, me despeço por aqui, agradecendo a presença de vocês duas, também o pessoal de casa, e lembro que amanhã, neste mesmo horário, a gente traz mais informações aqui no Café Bom Dia. Tenhamos uma ótima quarta-feira. Obrigado. Antes de eu me despedir, eu quero dar uma informação aqui que a URI, né, aqui de Erechim, ela celebra 29 anos de história, né, marcada pelo protagonismo comunitário. A universidade comemora quase 3 décadas nesta quarta-feira, né, celebra 29 anos, uma história marcada pelo protagonismo da comunidade, que há quase 3 décadas desejou mudar a realidade local. São 6 campos distribuídos no norte do Rio Grande do Sul: Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Santiago e também Cerro Largo, né? A história da URI se mistura com tantas outras histórias de vida de pessoas que fazem parte da instituição e prestam serviços à sociedade através da educação, né? É o caso do reitor Arnaldo Nogaro. Aqui no nosso site a gente tem assim um pouquinho, né, da história, né, contando a história da universidade, que a gente sabe que faz um papel aqui fundamental aqui para Erechim, para a região, né, com diversos cursos assim que realmente fazem a diferença aqui para nossa região, né, Dani? Exato. A gente deixa aí nosso parabéns para a URI, né, que é fundamental quando a gente fala sobre educação e pós-graduação aqui na cidade. Então, a gente agradece sempre a parceria que a URI nos disponibiliza aqui em relação a matérias, acompanhamentos. E também eu já me despeço por aqui, desejando para vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã a gente se encontra a partir das 8h30 da manhã, trazendo mais informações para vocês. Até lá!